Então, a mensagem de hoje, ela vai ser um tema que muitos gostam e muitos não gostam, né? Mas é um tema extremamente importante na vida cristã. E a gente vai aprender um pouco mais hoje sobre planejamento, né? E o título da nossa palavra é Mova-se para realizar os planos de Deus. Então, é interessante a gente ver, né, que a primeira mensagem da série, o nosso pastor Edson trouxe uma palavra sobre fé, sobre a gente se mover em fé, a gente realmente trazer a nossa fé e realizar as obras, né? A gente se mover por fé. Semana passada a pastora Cíntia trouxe uma mensagem sobre a gente se mover para Deus, a gente buscar a Deus a cada dia, a gente se tornar amigo de Deus, né? Cada dia a gente estar mais íntimo de Deus, e hoje a gente vai entender mais um pouco sobre como que a gente pode planejar tudo isso, né? O nosso texto base é um texto bem curtinho de Provérbios, mas que tem muito a nos ensinar, que é Provérbios 4:26, que fala: pense bem no que você vai fazer e todos os seus planos darão certo. É interessante todo o contexto desse texto, que ele fala sobre como que a gente deve pensar bem no que a gente vai fazer, em escutar conselhos, em escutar instruções dos nossos pais, instruções dos nossos líderes, instruções de cristãos mais maduros, e muitas vezes no meio desses conselhos a gente vai conseguir aprender a planejar melhor para que as nossas situações deem certo, nossos planos deem certo. Então, pensar bem é igual a planejar. E planejar é para realizar os propósitos de Deus, e isso agrada a Deus. É interessante a gente ver da onde que surge a palavra planejamento, né? Planejamento vem de uma origem que é de superfície plana. Quando eu olhei essa palavra ali, eu fiquei pensando, nossa, mas o que tem a ver planejar com superfície plana? E logo me veio na cabeça que quando a gente rola uma bola numa superfície plana, o que essa bola faz? Ela rola sem nenhum impedimento. E quando a gente faz um planejamento na nossa vida, a gente quer que aconteça justamente isso, que não tenha nenhum empecilho para a gente realizar tudo que a gente propôs. Então é legal a gente ver que o planejamento ele faz parte da gente pensar para executar da melhor forma que a gente quer. E uma coisa que é fantástica é ver que Deus é um Deus planejador. Deus é um Deus que planeja. Lendo o livro Salvos do Quê? O livro do nosso pastor Edson, eu entendi que Deus ele planeja. E ali tem um plano perfeito da salvação da humanidade. A gente vai lendo o livro e a gente vai entendendo cada vez mais como Deus foi perfeito em todas as ações para que a gente pudesse ficar novamente com a sua presença, que a gente pudesse ter uma forma da gente realmente se aproximar dele. E a gente, como ser humano, herdou isso de Deus, de sermos planejadores por si só, desde pequeno. A gente já vê crianças planejando, geralmente pode ser uma arte, né? Quando estão quietos, né? Mas já estão querendo fazer algo, né? Já estão querendo buscar algo e querem que aquilo dê certo. Então a gente herdou isso desde pequeno, essa vontade de planejar, essa questão de planejar. E a gente vai ver então 3 motivos para que a gente possa realmente planejar se movendo na direção que Deus quer. E nosso primeiro ponto é que planejar é exercitar a fé, que você pode estar preenchendo na sua guia. Tem um texto de Jeremias 17:9 que fala: quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto quanto ele. Está doente demais para ser curado. E quando eu li esse texto, logo me veio na cabeça um tipo de cristão. Aqui na igreja a gente aprende sobre vários tipos de cristão, né? A gente já aprendeu sobre o cristão coelho, cristão tartaruga, o homem banana. E hoje eu quero ensinar para vocês o cristão Zeca Pagodinho, né? O cristão Zeca Pagodinho é aquele cristão que deixa a vida levar ele. Ele é feliz com o que Deus deu, né? Mas o que leva ele é a vida dele, é os planos dele. E a gente pode ver nesse texto que os planos do coração humano, eles são enganosos. E isso faz mal para a gente, porque a gente mesmo pode estar se enganando achando que está fazendo uma coisa boa. Então a gente precisa começar a nos moldar, de sair de um cristão Zeca Pagodinho da vida nos levar, para um cristão que Deus nos leve, né? Que a gente siga na direção certa. E é interessante a gente ver que planejar é um ato de fé. E é interessante a gente fazer uma relação, por exemplo, com uma construção, né? Quem já lidou com construção, quando sai com o projeto lá do engenheiro, do arquiteto, a gente tem somente nas mãos um projeto, né? E a gente tem o quê? Fé que aquele projeto a gente vai morar um dia.
Então, exatamente da mesma forma, para te planejar, tu vai ter que ter fé que aquilo vai dar certo. Que aquilo vai ser a tua casa, vai ser o que tu espera, mas no momento tem somente um papel, né? E aí a gente pode se perguntar, legal, Pedro, mas como que a gente deve planejar? Por onde é que eu começo tudo isso? E eu gosto de falar que o primeiro passo para a gente começar tudo isso é a gente procurar descobrir a direção que Deus quer para a gente. Está se importando em que direção que Deus quer me levar. É interessante entender que muitas vezes a gente não vai saber todo o caminho, a gente vai só saber a direção, né? Vai para tal lugar, que durante o caminho eu vou te mostrando. E Deus, Ele se preocupa com isso, que a gente esteja na direção que Ele quer, para que Ele possa também falar com a gente, que é outra dúvida de cristãos, né? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? É uma dúvida que eu tinha na minha caminhada cristã. Será que é de Deus que Deus está falando? Será que não é? Será que é do meu coração? E algumas formas que a gente vê que Deus fala com a gente. Através do próprio Espírito Santo dentro da gente. Através de leitura e devocionais. Então a Bíblia ela é a revelação, né, de Deus através da sua palavra. Então automaticamente, se você não lê a Bíblia, se você não tem seus momentos de devocionais, fica difícil Deus também falar contigo. A gente pode receber palavras, né? Profecias, pregações, próprio compartilhado PG, momentos de discipulado, situações que a gente vive na vida, circunstâncias que nos ensinam aprendizados, muitas vezes são proporcionados por Deus para a gente aprender algo, sonhos, paixões, né? O que o teu coração está se inclinando. E eu acho interessante que a gente vive todo esse misturado de coisas. E muitas vezes a gente tem medo de perguntar, né, para o nosso pastor, para o teu discipulador, para o teu líder de perder, será que é de Deus? Volte e meia, manda uma mensagem para o pastor, será que é de Deus isso aqui? Né, vamos orar juntos, será que essa direção aqui é correta? Porque a gente precisa muitas vezes, a gente não tem certeza, é melhor perguntar, é melhor orar junto com alguém, receber esse direcionamento. Assim como Samuel e Eli lá no Antigo Testamento, Deus chamou Samuel, né? E Samuel achou que era Eli chamando. O que o senhor quer comigo? Não te chamei, volta lá dormir. E aconteceu mais 2 vezes. Na terceira vez, né, sacerdote, não sou eu, é Deus te falando. Responde, eis aqui, teu servo ouve. E então Samuel reconheceu a voz de Deus. Então não tenham medo, irmãos, de compartilhar. O máximo que vocês vão receber é não, né? Pedro, não é de Deus isso aí. Né? Talvez é um desejo do teu coração, mas ou segura aí, vamos orar mais um pouco. E é interessante isso, que Deus ele planta sonhos, como fala lá em Filipenses 2,13, que Deus ele faz tanto querer quanto realizar na nossa vida. Né? O mesmo Deus que coloca os sonhos vai ser o mesmo Deus que vai também proporcionar com que a gente realize eles. Mas para isso, a gente vai ter que realmente exercitar a nossa fé. Né, exercitar o que a gente crê. A gente vai precisar entender se esse plano ele é de Deus. E alguns passos para a gente entender que esse plano é de Deus. Primeiro deles, Deus nunca vai colocar um plano na gente que é contrário à Bíblia, né, que é contrário aos valores cristãos. Nunca vai colocar dentro da gente um plano que vai ir contra a sua palavra, que vai ir contra o reino. Então, esse plano ele está trazendo paz ao teu coração, está abençoando a igreja, está fazendo o reino avançar. Bacana. Você tem habilidade para isso também? É um outro ponto importante. Eu sempre brinco, eu dou glória a Deus que Deus me colocou sentado aqui, sentadinho, né? Se me desse o microfone, acho que não ia dar certo, porque eu não sei cantar, né? Deu para outros irmãos esse dom. Então, as habilidades que tu tem também, elas precisam ser usadas para o reino. Deus, ele gosta de alinhar o que tu é bom juntamente para trazer os planos dele, porque é algo que possivelmente tu já faça bem. E uma questão importante da gente pensar na nossa vida, principalmente como cristãos, e isso eu levei tempo na minha vida para entender, é a questão dos porquês, né? Nós, humanamente, geralmente queremos saber o porquê de alguma coisa, né? Antes de começar algo, mas por que eu preciso fazer isso? E a gente precisa entender que os planos de Deus, nem sempre a gente vai entender os porquês. A gente tem que se preocupar em responder, para que o Senhor quer que eu faça isso? Me ajuda. É ir para a ação. É entender menos e agir mais.
É como uma pessoa que está numa escada no primeiro degrau, ela não vai enxergar muito longe. Agora, se a gente subir até o último degrau, a gente vai enxergar mais longe. A gente, como ser humano, é aquela pessoa que está lá no primeiro degrau, a gente é limitado. E Deus está em cima da escada e enxerga o todo, que muitas vezes a gente não vai enxergar. Então, a gente precisa justamente parar de tentar entender tudo e agir por o que Deus está te falando. É interessante que, além disso, Deus ele dá uma liberdade para a gente, de nós fazermos nossos planos. Provérbios 16:1 fala, as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus que dá a última palavra. Então a gente deve seguir assim, irmãos, atento a justamente entender isso, que a gente pode e deve planejar, mas é Deus que vai direcionar. Um exemplo foi esse ano, A gente estava com um ano às vezes planejado, e veio Deus e mudou todo o planejamento. E para a glória de Deus está sendo um ano fantástico, ao menos para nós como igreja. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus a gente precisa exercitar nossa fé. E uma dica prática para a gente, se você quer viver planos gigantes de Deus, quer viver algo extraordinário de fé, esteja disposto a realmente exercitar a sua fé, a viver isso, a entender Isaías 55:9, que fala: assim como o céu está acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão acima dos seus. É ter fé que vai dar certo. É ter fé que a palavra que Deus deu para você, ela vai se cumprir. Que ela é um plano do céu. E para isso, a gente precisa ir para o nosso ponto 2, que faz parte a gente planejar para manter-se no foco. É estranho, irmãos? A gente, vamos planejar algo, e dentro desse planejamento eu vou ter que me planejar ainda para se manter dentro desse foco. Pois é, irmãos. Se mover nos planos de Deus irá nos exigir foco, constância e persistência. E algo fantástico que eu aprendi aqui na igreja foi um círculo, um cálculo de preço, o preço a gente pagar algo, a gente determinar se a gente está disposto a pagar um preço alto. Porque todo plano ele começa com uma certa empolgação, Tu recebe um plano de Deus, uma palavra de Deus, o que você faz? Manda foguinho no WhatsApp, Manda figurinha, manda um GIF, compartilha com os amigos, e diz: é nós, estamos juntos, Deus, vamos fazer a coisa acontecer. Mas a gente é humano e possivelmente a gente vai viver o segundo ponto, que é frustrações. A gente vai se frustrar com algumas situações na nossa vida, com algumas situações que não foram como a gente colocou as nossas expectativas. E é interessante que a gente tem no centro dessa imagem persistência. Se eu não persistir no plano de Deus, se eu perder o meu foco nisso, em vez de eu voltar para uma empolgação, de eu voltar a realizar isso, eu vou cair por um desânimo. Frustração alimentada vai te gerar desânimo. E o desânimo, ele é muito perigoso, porque para mim ele é um divisor dentro desse gráfico aqui. É um ponto difícil de voltar muitas vezes. Uma pessoa desanimada, uma pessoa sem vontade, se ela não se empolgar, ela vai para a reclamação. Aqui acontece às vezes, Tô desanimado, a gente, Kátia, tem horário na terça lá? E se a gente não faz isso muitas vezes, a gente cai em reclamação. A gente começa a reclamar: Deus, por que tu falou isso para mim? Para que tu quer que eu faça isso, Deus? E se a gente não se empolgar na reclamação, a gente vai para a desobediência, que é: Deus, eu não faço mais. Para quê, Deus? Tem um monte de irmão lá na igreja, o Senhor pediu logo para mim. Não, deixa quieto. E quando a gente começa a desobedecer, fica mais difícil ainda a gente voltar. E corremos um grande risco de abandonar esse plano. Infelizmente, a gente tem hoje muitos cristãos que abandonaram os planos de Deus e estão simplesmente apáticos, estão simplesmente vivendo um dia por vez. E para mim um grande segredo disso aqui é a gente entender onde a gente está. Se eu estou empolgado, se eu estou frustrado, se eu estou desanimado, para procurar a ajuda certa nos momentos certos. Quando vira uma frustração, não demore para buscar se empolgar. Busque a ajuda de alguém, do discipulador, a igreja, o PG, o próprio Deus, a Bíblia. Faça um jejum, ore. Porque quanto mais para baixo, mais difícil vai ser. A gente precisa entender os planos de Deus.
os tempos dos planos de Deus na nossa vida. Por exemplo, quando uma coisa que me marcou muito na igreja foi quando a gente chegou lá no galpão. Não passava de 70 pessoas, eu acho, naquela época. E o pastor Edson falou, eu tenho um sonho de ter 5.000 membros, um ginásio e uma escola. E eu falei, eu creio, eu quero participar disso tudo. E eu creio que os irmãos também vivem isso. Mas infelizmente ainda não chegou o tempo certo. Mas a gente ainda se mantém empolgado. A gente se mantém persistindo nesse plano. Porque a gente sabe que só ainda não chegou o tempo da gente viver tudo isso, de nos proporcionar situações para a gente viver isso, proporcionar recursos, proporcionar pessoas, para que a gente possa executar isso plenamente. Mas a gente tenta no máximo se manter empolgado. Porque a gente se frustrar, desanimar, reclamar, a gente não vai viver isso aí. Não tem como. E vai ter planos na nossa vida que a gente vai viver imediatamente. Deus vai disponibilizar recursos, vai disponibilizar tudo. Então é importante a gente entender, para que tempo é esse plano de Deus na minha vida? Para que tempo Deus quer que eu execute isso? E realmente aí dedicar tempo para isso. Dedicar tempo nessa construção. Assim como a gente tem uma construção de uma casa, que tu saiu com o teu projeto na mão, tem um passo importantíssimo antes de você ir morar dentro dela, que é construir ela. Não tem como tu morar se tu não construir. Então esse tempo que Deus te deu um plano, se preocupe em construir isso, dedicar tempo em realização disso. Estudando o que tu precisa estudar, tendo as ações que tu precisa fazer, para que Deus possa um dia te honrar nisso. Ah, Pedro, mas onde é que isso aí está na Bíblia? Vocês lembram da parábola dos talentos? O que aconteceu com a pessoa que tinha um talento e enterrou, não fez nada com aquele talento? Deus simplesmente pegou, passou para o cara que tinha 10. Porque aquele cara não fez nada com o que Deus tinha dado. E os planos de Deus não podem ser frustrados. Os planos de Deus, eles vão acontecer. Contigo ou com outra pessoa executando. Mas o plano dele, a vontade dele, o propósito dele vai acontecer. Então, se prepare, dedique seu tempo. Como que Deus vai te abençoar com algo maior ainda se você não está nem disposto a aprender, muitas vezes, o básico sobre aquilo? Não tem como. Outro sonho que eu creio de Deus para a nossa igreja é a gente ter músicas próprias em alto nível, né? O que a gente está fazendo? Estamos estudando para caramba, se preparando para o dia que Deus abrir a porta, a gente está pronto. Para o dia que a gente estiver afiado ali, Deus, agora chegou a hora. Mas se a gente não estiver fazendo isso, por que Deus vai querer usar a gente se a gente não está nem preocupado em executar isso? Nem o que está ao nosso alcance a gente está fazendo. Então, para os nossos planos que Deus está dando para a gente precisa investir esse tempo. Investir tempo, muitas vezes que a gente não tem, que a gente não está priorizando. Então, priorize os sonhos de Deus na tua vida. Invista tempo nisso mesmo. E principalmente conte com fé. A fé, ela nos move. Porque os planos de Deus para nós não são dessa terra. Eles são dos céus. São planos do alto. E a gente crê que a vontade de Deus vai ser feita assim na terra como no céu. Coisas que impedem, que fazem a gente perder o foco, impaciência. Eu fico muito pensando no texto que fala que 1 ano é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E para mim que sempre fala, te aquieta aí, cara, que tu não tem noção do meu tempo. Espera, se mantenha no foco. Outra coisa que nos tira do foco, expectativas erradas. Expectativas que a gente gera do nosso próprio coração. Próprio desânimo, pecados, motivações erradas, apegos pessoais, idolatrias. O que eu tenho visto de cristão abandonando o plano de Deus por apegos pessoais que não querem abandonar, não são poucos. Deus sempre vai te pedir algo para te dar algo maior. Deus, ele é um Deus que ama que a gente consiga entender que Ele é mais do que tudo. E muitas vezes Ele vai pedir para a gente alguns apegos nossos.
para Ele poder te liberar uma nova etapa do plano. Então, a importância da gente realmente desejar ter uma vida íntima com Deus. A importância da gente realmente desejar uma vida de fé. Entender que a vida é uma vida de renúncia, que a gente precisa renunciar a gente mesmo. Deus ele é misericordioso demais em querer usar a gente não merece isso. A gente não merece ser usado, mas mesmo assim Deus ele tem paixão e nos dá algo para fazer. E a gente entende que todo planejamento, todo plano, ele vai ter que gerar frutos, que é o nosso ponto 3. A gente precisa planejar para produzir frutos, né? Entregar resultados. Onde todo planejamento comprometido com a vontade de Deus irá produzir frutos. E isso é automático, irmãos. A gente conhece a árvore pelo fruto que ela dá. Então, se você está na direção certa, automaticamente você vai frutificar em 2 aspectos. Tanto nos teus frutos individuais, frutos do Espírito, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, domínio próprio. As pessoas vão ver a diferença na tua vida, quanto nos frutos coletivos, que é o fruto da igreja, do reino avançando. E é importante a gente entender que os frutos eles precisam aparecer na nossa vida. Principalmente para os outros identificarem isso, enxergarem os frutos. Quando a gente enxerga uma árvore, a gente vê aqueles frutos, nossa, que fruto bonito. A gente fica admirando. Várias pessoas vêm por curiosidade para a fé, porque elas enxergam frutos. Elas enxergam mudança de vida nas pessoas, elas enxergam alegria no ambiente, elas enxergam a presença de Deus presente. Então é importante a gente ter essa noção, irmãos, que na nossa vida a gente vai precisar demonstrar isso. As pessoas vão precisar enxergar isso na nossa vida. Eles vão precisar enxergar que a gente está executando planos que não são dessa terra. De perguntar muitas vezes, por que tu está fazendo tal coisa? Por que tu abandonou tal coisa? Por que tu está agora falando tanto de Deus? Por que tu está preocupado com as coisas de Deus? Se a gente não está frutificando, irmãos, a gente vai precisar rever o plano. Porque Lucas 6,44 fala, pois cada árvore é conhecida pelas frutas que ela produz. Não é possível colher figos de espinheiros, nem colher uvas de pé de urtiga. Então, se a gente não está, hoje, frutificando, a gente vai precisar voltar ao planejamento. Não se importe em pedir ajuda para isso. Como a gente viu, pense bem, escute conselhos, busque ajuda. Se avalie. Como está hoje a minha vida? Será que eu estou realizando planos que estão valendo a pena? Ou será que eu estou realizando planos que valem a pena só para mim? O que o reino está ganhando hoje com os teus planos? Com os teus sonhos? É lindo de ver quando a gente conversa com vários irmãos, eles compartilhando. Nossa, eu estou fazendo um negócio lá e eu quero depois ofertar tal coisa para a igreja. Eu quero que o reino avance. Nossa, eu estou fazendo carteira agora porque um dia eu quero crer que a igreja vai ter um ônibus para a gente poder ir viajar. Sabe? Planos, são sonhos que vão fazer quem avançar o reino. E a nossa preocupação como cristão é justamente isso, viver isso. Viver os planos que Deus tem para salvar mais pessoas, para salvar mais gente, para o nome de Jesus ser glorificado. E é importante a gente pensar nisso. Isso tem que ser reflexivo diariamente. O que Deus está ganhando hoje com as minhas ações? O que os outros vão enxergar? Vocês não estavam conversando sobre postagem de Facebook. Mas por que eu vou postar? E a gente estava conversando porque as outras pessoas vão ver frutos. Aquela pessoa nunca postava nada, de repente começou a postar coisas de Deus. Opa, está indo na igreja, irmão? Tô, glória a Deus. E como é que está? Está uma benção. Vão vir também? E muitos começam a vir assim. Por um convite, por uma postagem, por algo que viram diferente na nossa vida. A nossa conclusão, irmãos, é que para realizar os planos de Deus, precisamos nos planejar para nos mover na direção certa.
É incrível a gente pensar que a gente precisa fazer isso, que a gente precisa pensar como que a gente vai se mover. Se a gente se move ou não. Davi nos ensina muito isso, né? Na época de ir para as guerras. Deus, o Senhor vai comigo nessa guerra ou não vai? Ele gastava tempo para fazer isso. E ele planejava segundo a vontade e direção de Deus.